Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu recebo mais uma vez Fabiano Pereira, um dos maiores arquitetos do Nordeste e do nosso estado. Desta feita, não para falar sobre arquitetura ou música, mas sobre o seu novo livro que ele lançará no final deste mês, intitulado Vencendo a Tirania do Álcool. Mas antes de começarmos a entrevista, eu quero agradecer as mensagens pela recuperação de saúde do ex-governador Fernando Freire, meu primo, que tenho recebido ao longo dessa semana. Obrigado a todos vocês. Meu amigo Fabiano Pereira, que alegria mais uma vez estar com você aqui no Ponto de Vista com Nelson Freire, que já está pertinho de fazer 15 anos. E essa alegria imensa, porque hoje nós vamos conversar sobre o seu novo livro, que, pelo que eu sei, é muito forte e é muito importante para a saúde das pessoas. Mais uma vez, eu agradeço você ter aceitado o convite. Nelson, quem agradece sou eu acompanho seu programa, né? Assisto suas entrevistas todas, então assim, me sinto extremamente honrado de estar aqui. Beleza. Tá na hora. Quantos livros você já publicou? Eu sempre fui da área da arquitetura, como você sabe, da música, da composição, da cozinha. Escrevi muita crônica, você publicou as que eram possíveis serem publicadas, que algumas foram cortadas, né? Mas livro, na verdade, eu fiz poucos. Eu tive algumas parcerias com o Fernando Chiriboga, ele fazia aquelas fotos maravilhosas e me dava as 10 primeiras folhas, então eu tenho muitos livros com ele. Esse é o primeiro livro que efetivamente eu publico. Assim, livro autoral. Ele é um livro autobiográfico, mas com foco no alcoolismo. Por que você pensou em escrever esse livro tão denso, tão importante para as pessoas? Esse livro tem duas pretensões muito importantes e eu ganhei uma terceira coisa de presente. A primeira, eu tenho 60 anos, estava na hora de escrever esse livro. O objetivo número 1 desse livro, 1 e 2, aliás, são 2 objetivos. O primeiro é ajudar pessoas que passam por esse adoecimento. O alcoolismo é uma doença. A Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença fatal, progressiva, fatal, sem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Então, você é acometido dessa doença e tem que tratar por resto da vida, né? E eu sou vítima desse problema. Então, eu queria escrever para mostrar que é possível conviver com ela de forma decente. E o segundo é pedir desculpas públicas a meus filhos, porque em determinado momento eu fui um pai extremamente apegado, babão, muito presente, e em determinado momento eu falhei com eles. Então eu queria escrever para pedir desculpas públicas a eles dois. O que é que eu ganhei de presente? Eu ganhei uma grande terapia. Porque ao escrever esse livro, eu entendi quem é Fabiano, que as passagens de Fabiano e tal, foi assim maravilhoso, para poder tentar ser um pouco melhor daqui para frente. Que beleza! Você pode mostrar a capa do livro? O livro tem uma capa bastante forte, né? Porque eu acho que é importante que a gente já dê o recado desde a capa. Vencendo a tirania do álcool. Vencendo porque a gente nunca vence. A gente está em processo, sempre em processo. Ganha, tem aqui, recai. Olha que coisa forte. O AA e o NA, eles têm uma marca dizendo que só 97% das pessoas, 97% das pessoas recaem. Só 3 não recaem. Então, a gente vive nessa luta. Então, você consegue passar 15 dias, 20, um mês, tal, mas você vai lá e dá um tropeço. Aí levanta a cabeça novamente e depois dá outro tropeço. Levanta a cabeça e dá a volta por cima. Dá a volta por cima e tem que recomeçar sempre. Eu tenho a impressão que essa é a grande mensagem que você está dando para esse seu livro. A gente tem muita coisa bacana. Eu escrevi sem botar panos quentes. E eu acho que isso vai ajudar. Aliás, muita gente sabe que eu escrevi esse livro. Você não imagina a quantidade de ligações que eu recebo de pessoas. Quando é que você publica? Tal, porque eu tenho esse problema em casa. E esse problema é muito comum. E as pessoas escondem, têm receio de conversar. Muitas mulheres, Nelson, mas muitas, mães de amigos nossos,
que tem esse problema e que ninguém divulga, ou a família tem medo de internar, ou tem... Mas, enfim, eu acho que vai ajudar muita gente. Será lançado quando e aonde? Pois é, a modernidade chegou, né? Primeiro a gente lança, eu contratei uma mentoria muito bacana em São Paulo, para poder dar um pouquinho mais de peso. Primeiro a gente lança na Amazon Kindle. Amazon? Kindle. Então, eu gosto de papel, você deve gostar também. Vai sair o livro físico, com certeza. Mas a gente lança na Amazon, dia 31 de outubro, 2 horas, hora de Brasília. Deve aí vender um pouco mais, que a gente lança no Brasil e no mundo. Eu vou lançar, vai ser preço promocional de R$ 1,99, para dar uma maior amplitude nesse lançamento. R$ 1,99? R$ 1,99 no dia do lançamento. Vou mandar esse link para todas as redes sociais, todos os amigos. E aí depois, talvez aí 40 dias depois, a gente faz o lançamento do livro físico aqui. Aí eu vou escolher talvez a rampa, vou ver como é que eu consigo, que é uma coisa mais afetiva para os amigos. Beleza! Eu quero estar, inclusive, também no lançamento físico do livro. O físico é bacana, é diferente, né? É diferente, eu acho que é diferente. Aí você... Aquele cheiro do papel é inquestionável. Eu tive agora no lançamento de um livro de Lelinha com Diógenes, né? Fiquei muito impressionado com a qualidade do livro que eles fizeram aí na coisa. Eu quero fazer uma coisa com capa dura, um negócio bacana. Agora, Fabiano, como é que o livro é dividido? Eu sei que ele tem, salvo engano, 3 partes. O livro tem 3 partes. A Vida dos Sonhos é a primeira parte. O Adoecimento com Álcool, que é a parte mais pesada. O quê? O adoecimento com o álcool. Sim. Né, que aconteceu aos 45 anos. Até os 45 anos eu era um bebedor recreativo ou social. E depois Vencendo a Batalha e Meus Novos Propósitos, que é onde eu mostro toda a minha luta para poder estar aqui, inteiro, embora aqui e acolá eu dê um tropeço. A Vida dos Sonhos é mostrar que eu tive uma família muito bacana, eu fui um arquiteto realizado, não tive projeção nacional, nem muito menos internacional, mas me realizei bastante. Eu fiz 105 prédios, eu fiz 2 tribunais federais, eu fiz 22 condomínios, ou seja, eu fui um cara feliz demais. Tive uma família maravilhosa, 2 filhos médicos, mas acima de tudo maravilhosos, né? Hoje com 35, outro com 33, ou seja, eu tive tudo, mas essa doença pega qualquer um. Agora, essa parte, até por orientação dessa mentoria, ela tem que ser só para poder saber, mostrar que essa doença ela não escolhe ninguém, ela pega tudo, mas ela tem que ser pequenininha. Cada momentozinho desse é uma lauda, é pequenininho. Quando você chega na parte do adoecimento, que é o que realmente é importante, aí você carrega na tinta, que eu vou mostrar os grandes tropeços, os vexames que eu dei, as dificuldades que eu criei para as pessoas que estão próximas de mim, né? A quantidade de amigos que eu deixei de frequentar com medo de dar vexame. Então essa parte é bem dura. Eu chorei muito ao escrever essa parte. E aí, Vencendo a Batalha, Meus Novos Propósitos, eu vou mostrar quais os caminhos que eu tenho trilhado para poder sair dessa parte pior, que foi a parte intermediária, que foi a parte do adoecimento com álcool, né? Mas, assim, é um livro muito denso, muito corajoso, eu posso garantir. Com certeza. Não só corajoso, mas como elucidativo. Porque você está mostrando às pessoas que é possível vencer o álcool. É possível vencer o álcool. Não há cura para o alcoolismo. Há tratamento. É muito importante que a gente saiba disso. Não há cura. Você trata para o resto da vida. Mas se você souber tratar e você tiver acolhimento da família e tal, você tem uma vida. Você vê, hoje tem uma filhinha de 1 ano e pouco de idade. Hoje, até agora há pouco tempo eu estava com ela. Então, existe uma série de propósitos que você pode criar e você pode ter uma vida muito bacana. Você pode ter uma vida social muito bacana. Eu tenho uma empresa, eu cuido de empresa, eu tenho mulher, eu cuido da minha mãezinha que tem 90 anos, né? Eu não bebo nunca antes de ter todos os meus afazeres prontos. Então, assim, eu não tenho, mas eu passei já perrengues assim terríveis, né? Eu já passei 3 anos da minha vida trancado num apartamento em Cotovelo, onde amanhecia praticamente todo dia com o piso ensanguentado, porque eu me cortava todo. Já fui encontrado umas 5 ou 6 vezes com pressão 6/4, morre ou não morre pelo meu filho. E eu conto isso tudo sem nenhum medo de contar. Que é preciso saber que você já passou por isso para poder entender que o que você está passando hoje é em função
dessa consciência, né? A primeira coisa, é importante que você tenha noção de que você é alcoólatra. Você não se cura nunca se você não tiver esse entendimento de que você tem esse adoecimento. Psiquiatra, remédios, exercício físico, reconhecimento, amigos, tudo isso é um pacote de coisas que faz com que você se trate e se cuide. Você falou que tem 2 filhos médicos. Sim, tem o Rayana com 35 anos, psiquiatra, inclusive, e Rodrigo, que é obstetra, 2 filhos maravilhosos. A família ajuda o alcoólatra a se preocupar na solução? Olha, no meu caso, eu tenho uma família muito especial, muito boa, né? É claro que com as besteiras que eu fiz depois do adoecimento, eu tive um afastamento dos meus filhos, né? Por tristeza, por decepção, porque era um pai muito babão, muito, muito próximo. Meu filho, eu acho que já chegou a 100%. Minha filha, a psiquiatra, está chegando, já chegou aí 70%, né? Mas não é o comum. Uma das coisas mais tristes do alcoolismo é que você afasta as famílias. Isso é uma coisa muito importante. No câncer, na doença degenerativa, em tantas outras, a família chega e acolhe, via de regra. No alcoolismo há uma repulsa, porque as pessoas ainda vinculam o alcoolismo à falta de cuidado, à falta sabe, como se fosse uma má vontade, quando na verdade é uma doença. Nelson, eu acordo 3 horas da manhã para ir ao banheiro, fazer minhas necessidades fisiológicas. Quando eu abro a tampa, eu vejo uma garrafa de vinho lá dentro. Não é da ordem da razão. É uma doença muito séria que só sabe quem tem. Que coisa! É muito grave, rapaz, é muito grave. Você realmente está de parabéns pela coragem de expor para as pessoas todo esse sentimento que você tem ao buscar resolver o problema. E estou resolvendo, né? Se eu conseguisse, se eu me olhar, né? E o livro me deu isso. O que eu vivenciei de 2013 a 2018 e o que eu vivo hoje, eu sou um homem 90% curado. O ano passado, mesmo depois desse período todo bacana, você veja como uma doença, eu tive um problema de uma recaída, né? E aí eu falo muito desse livro, de uma coisa que eu acho importantíssimo também, que é a questão do álcool potencializar seu estado de espírito. Todas as vezes que você está muito alegre, muito feliz, né? E você bebe, dificilmente você tem problemas. Toda vida que você está muito frustrado, com muita raiva, ou está passando por um problema muito sério, quando você bebe, você fica muito ruim. E eu tive um problema, e eu tive uma recaída, e eu fui para uma internação. A primeira vez que eu fui para uma internação séria, eu vi o inferno, e eu conto aqui o inferno. Eu topei ir para uma internação. Aonde você foi internado? Eu fui para o interior de São Paulo, e eu fui para a internação. O cara, inclusive, que prefaciou meu livro, estava na internação comigo, e a gente fica lá muito colado, e ele deu um show no prefácio dele. Outra coisa impressionante é que eu pensava que o maior vício era esse negócio, cocaína, maconha, que eu realmente, graças a Deus, nunca usei. Não, rapaz, não é. Engana-se. O maior problema hoje é o remédio tarja preta. Muita experiência interessante, viu? Muito. Você está de parabéns por ter a ousadia, a coragem de expor todos esses problemas. Agora, quantas vezes você teve nessa clínica? Eu só tive uma, e uma vez com laranja. Eu sempre optei por spa médico. Eu gastei uma fortuna com spa médico. Eu já fui a 33 internações. Mas spa médico é coisa de bacana. Você só fica trancado e não bebe. Mas é network, é academia. Então, eu tinha essa experiência. A primeira vez que eu fui para eu fui uma vez para o Dr. Laranjeiras, mas também é uma coisa bacana. E outra vez fui para essa. Essa foi uma experiência que marcou minha vida. E quando eu acabar ler aqui, vai ficar impressionado com o que eu passei. Você retrata tudo no livro? Tudo, escrevo tudo com detalhes e detalhes. Você pode repetir qual é a parte mais importante do livro para o leitor? Eu acho que a parte mais importante do livro para o leitor eu chamo a minha fase mais difícil, né?
Primeiro, eu vou falar dos gatilhos. Para quem tem, quais foram os meus gatilhos? Primeiro gatilho, que eu tenho muito cuidado em escrever aqui, foi por que eu comecei a me transformar. Quer dizer, eu era um bebedor normal e fiz uma cirurgia bariátrica que pode acontecer, que foi muito boa, era muito boa, pode acontecer com alguns, pode não acontecer. Eu, depois que fiz a cirurgia bariátrica, eu comecei a beber mais. Depois eu fiquei magrinho, estava com dinheiro, fechei meu escritório de arquitetura, estava com 112 quilos, passei a ter menos de 70, comecei a me achar o homem mais bonito do mundo, comecei a viajar, namorar e tal. Então foi o meu segundo gatilho, aí eu percebi que tinha virado alcoólatra. O terceiro foi uma crença disfuncional criada pelo meu pai de que se o homem não fosse o melhor, não valia a pena. E o quarto, depois é mais fácil ler. Então é importante que a pessoa leia. Depois foi a fase mais difícil, que é essa que eu conto de cotovelo, essa vale a pena ler. E depois disso, o mal que eu fiz a meus filhos. Que aí eu busquei num psiquiatra muito famoso entender como é que o cara que é um pai, como eu fui a vida todinha, chegar para um filho, não, você agora tá bom, você é tão grandes, não precisa mais de conta. Está aqui a mesada, está aí o apartamento, agora esqueça tal. Como é que pode o cara que fez a vida todinha, botou igual embaixo do braço? Então eu chorei muito para escrever esses 2 capítulos. Chorei tanto que às vezes eu não conseguia. Eu molhava o papel e não conseguia terminar. Né? Mas no final tem a parte linda, que são meus novos propósitos. Né? Que é a parte onde eu escrevo de retomar esse amor da Paola. Eu escrevo poemas, eu escrevo... E que hoje reflete o que eu estou vivendo. É verdade. Agora, Fabiano, a gente vai dar só um tempinho, voltamos em seguida para o segundo bloco. Tá bom. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Este programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e também casquinho para sorvete. E nós voltamos à nossa entrevista, nosso bate-papo tão esclarecedor com o arquiteto Fabiano Pereira. Desta feita, não para falar sobre arquitetura, mas para falar sobre o seu novo livro, que, pelo que eu entendo, será o maior sucesso. Obrigado, Nelson. Fabiano, terminamos o primeiro bloco, você fez uma avaliação muito rápida sobre os gatilhos. Explique melhor quais são esses principais gatilhos. Maravilha, maravilha. É importante, realmente. Então, vamos lá. Eu coloquei no livro 4 gatilhos que foram muito importantes. Né? O primeiro, que foi o número 1, foi a cirurgia bariátrica. Isso pode acontecer com algumas pessoas, pode não acontecer com outras. Tá? A cirurgia bariátrica, no meu caso, que foi a tradicional, a FOB Capella, ela realmente me levou à compulsão pelo álcool. Eu aqui citei alguns artigos científicos, encontrei aqui centenas, citei algumas. Aí você pergunta, Fabiano, mas isso só tem esse lado? Primeiro, não acontece com todo mundo, acontece com uns e não acontece com outros.
Essa é a primeira coisa importante. A segunda é assim, você faria a cirurgia de novo? Não sei. Por quê? Porque eu tinha 112 quilos, uma hérnia umbilical do tamanho do bonde, não conseguia andar daqui para a esquina porque sentia dor, talvez eu tivesse morto. Minhas taxas de triglicerídeos e colesterol eram altíssimas. Eu não namorava com as mulheres que eu queria porque eu era muito feio. Então, assim, eu tive muitos ganhos e tive uma perda que foi o adoecimento. Então, a gente tem que colocar isso tudo na balança. Mas o fato é que, no meu caso específico, eu volto a dizer, não é o caso de todo mundo, mas é o caso de algumas pessoas que eu conheço, eu realmente iniciei o adoecimento com álcool a partir da minha cirurgia bariátrica quando eu tinha 45 anos. Então, isso foi o gatilho 1. Né? Eu tive esse azar. Bom, um ano depois, eu saí de 112 quilos para 70 quilos, 69. Coincidentemente, eu tinha fechado meu escritório de arquitetura, né, porque eu estava comprando e vendendo áreas. Lembra na época que, entre 2003 e 2010, que todos os gringos invadiram o Natal? Sim. A gente só tinha portugueses, italianos e tal. Naquela época, eu surfei comprando e vendendo áreas. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Aliás, foi a única época que eu ganhei dinheiro na minha vida. Porque como arquiteto eu não ganhei dinheiro. Eu trabalhei muito. Então, foi exatamente em 2011, quando houve aquela crise americana, crise europeia, que esse pessoal foi embora. Foi a época que eu estava magro. Então, me pegou magro, né? Esse mercado acabou, então essa minha empresa de comprar e vender áreas perdeu o sentido porque eu já tinha. Então, eu estava com dinheiro no bolso e magro. E conseguindo, digamos assim, algumas coisas, conseguindo namorar com as mulheres que eu sonhei a vida toda que não tinha. Então, veio o ócio, né? Isso é importante a gente dizer. Eu, com dinheiro no bolso, comecei a viajar o mundo inteiro. Já indo gastronomia, e lá vai. Coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, mas não fazia por quê? Porque era muito gordinho, porque trabalhava demais, porque só pensava em ganhar dinheiro e tal. E aí foi onde eu descobri que, efetivamente, eu estava alcoólatra. O ócio também é um dos gatilhos. O ócio foi uma das coisas mais pesadas que eu vi na minha vida. Eu não sabia. Eu até escrevi no livro assim, Nelson. A segunda foi perceber. A primeira foi saber que eu era alcoólatra, certo? Eu escrevi no livro. A segunda foi perceber que aquele meu projeto de me aposentar cedo e só viver a vida sem obrigações e propósitos é completamente insustentável. É duramente certeiro e conhecido o ditado popular que afirma que cabeça vazia é a oficina do diabo. Rapaz, o ócio, quando não é o repouso criativo, mas aquele que nasce do vazio, da desesperança e da ausência de propósito, pode associar-se ao alcoolismo. Isso forma um pacto altamente tóxico. Eu até arrisquei fazer um poema muito simples, depois de 3 ou 4 anos, porque eu passei de 2011 a 2015 só bebendo, namorando e viajando, e gastando o que eu tinha ganhado. E eu escrevi um poema muito simples. Bodas de vazio. Casaram-se em silêncio num fim da tarde sem nome, o ócio de terno amarrotado e o álcool com hálito de fuga. Selaram votos sem testemunhas num altar escuro de copos sujos e promessas entorpecidas. Desde então vivem juntos num quarto onde o tempo apodrece, os dias escorrem pelas frestas como vinhos baratos em toalhas velhas manchadas. Quando a noite cai, e ela sempre cai, não traz estrelas nem luas, mas há silêncios pesados e fantasmas familiares. Não há brigas nem paixão, não há sequer ausência. Há uma respiração por inércia, uma alma suspensa entre goles e bocejos. E o tempo, esse velho indiferente, passa devagar, como se tivesse pena. Na verdade, eu comecei a perceber que era um vazio terrível. Eu precisava de mais adrenalina, de mais viagem, de mais bebida. Porque quando eu ficava só em casa, era terrível. Então eu descobri que a gente precisa de propósito, de ter alguma coisa. E em propósito não adianta só tocar violão, como eu toco, cozinhar para o Instagram, não. Eu preciso de ter obrigações com terceiros. E isso eu busco até hoje, Nelson. Que beleza. Até hoje eu busco isso. E não consegui achar novamente. Quem me dava isso era arquitetura. Eu perdi 15 anos atrás. Mas você vai achar, sim. Vou achar, com certeza. estou procurando. Agora, você tem uma filha nova, linda, que eu conheci. Esse é o... Isso também motiva? Motiva. Eu termino meu livro com um poema que eu fiz para a Paola. Né? Mas a terceira crença disfuncional é uma crença que papai criou na gente, que o homem
se ele não fosse existisse para ser o melhor, né, de preferência tal, não valia a pena. Então, essa crença disfuncional me bate até hoje, depois que eu deixei a arquitetura. Tá vendo? Disse que você era um vagabundo. Então, isso aí o TCC fala muito bem, Freud já falava e tal, etc. Então, assim, a gente falando em crença, nos gatilhos, são esses 3 gatilhos aqui, né? Esse seu livro é fantástico. Tem muita coisa bacana. Ele coloca a verdade nua e crua para as pessoas. Agora, a gente está só falando dos problemas e você está falando sobre eles de uma forma bem clara, mas me diga, também tem uma parte engraçada no seu livro. Tem. A gente tem aqui pelo menos 3, porque assim, eu escrevi esse livro falando, o foco dele é 90% alcoolismo, mas eu não quis dar um tom vitimista, porque eu realmente estou aqui bem, estou livre, estou com 60 anos, estou saudável, nunca tive pensamentos ruins. Eu passei por momentos ruins. E aí eu tenho 3 capítulos aqui muito interessantes, né? Esse do gatilho, daqui eu conto o segundo gatilho, do ócio, eu conto muita coisa engraçada, que a pessoa vai rir muito. Eu tenho outro momento que é quando eu passo pelo momento mais difícil, que eu faço uma grande venda de um grande terreno, onde eu digo, eu estava muito tempo sofrendo, né? E tem uma frase aqui no final que eu digo assim: nesse diapasão veio-me logo a lembrança a fantástica história do playboy Jorginho Guinle, que eu já li e reli algumas vezes por identificação. Jorginho sempre viveu, aí você sabe quem é Jorginho e tal, e aí eu comecei a viajar novamente, tal, isso lá na frente, já depois de ter passado por cotovelo, por tudo, e aí eu coloco, enquanto meu saldo bancário derretia, minha coleção de memórias repleta de noites inesquecíveis só aumentava. Dediquei mais da metade de todo o dinheiro que ganhei a mulheres e vinhos. O que restou, eu desperdicei. Ou seja, na verdade é o seguinte, é um livro autobiográfico, né? Então, nos pequenos momentos onde a minha autoestima levantou, onde eu realizei negócios imobiliários bons, eu passei a viver e tal. E, Nelson, uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, nesse momento o álcool não entra errado. Nesse momento não tem ressaca moral. Nesse momento não tem mensagem errada no WhatsApp. O álcool entra errado quando você está triste, o álcool entra errado quando você está frustrado, o álcool entra errado. É impressionante, são 2 tipos. É como se existisse o álcool do mal e o álcool do bem. Eu, quando reescrevi minha vida, eu percebi isso com muita naturalidade. Você beber alegre, feliz, comemorando vitórias, sem grandes problemas e tal, você não tem problema com álcool, ou tem quase nenhum problema com álcool. Agora, devia ser proibido você beber quando você estivesse triste, ou frustrado, ou com raiva, ou com ódio. É uma grande lição que você está dando para as pessoas. Impressionante, impressionante. É verdade. Mas, Fabiano, lamentavelmente, o programa é bem rapidinho. Eu entendo isso. O diretor já está agoniado, já mostrou 3 vezes o reloginho. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo. Muito obrigado, muito obrigado. E dizer que estou torcendo por você ao lado de seus milhões de amigos, porque você é um cara bacana e tem muitos amigos que torcem por você. Muito obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade, né, estar aqui com você e, puxa vida, e o grande segredo disso aqui é ajudar pessoas. É pedir desculpa aos meus filhos, que já estão sabendo, leram o livro, já me autorizaram, né, e ajudar a pessoa. Se eu puder ajudar alguma pessoa com esse depoimento, eu estou muito feliz. Com certeza, Vai ser com o grande certeza. segredo. E será a grande alegria da sua mais nova neném. Pois é, o final do livro, o propósito é exatamente 2, para encher de imediato. O primeiro tem nome, rosto e sorriso, minha filha Paola. E o segundo propósito é mais silencioso, mais igualmente profundo, desenvolver mais a minha espiritualidade. Eu quero mandar um abraço para a Dayana. Minha mulher. E para a Paola, que com certeza estão assistindo o programa de hoje. Um grande abraço, um continuado êxito e que realmente esse livro seja um grande sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado de coração. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.